além daquilo que eu já estudei, a missão é melhor. Ok. Qual foi uma das maiores dificuldades que você enfrentou na sua, podemos dizer, antes da preparação, durante a preparação e durante a sua missão? Uma É a minha experiência. família aceitar, porque eu era o único membro da família. Eles tinham outros planos, eu tinha outros planos. Então, aceitarem que eu fosse a missão foi o maior desafio, sendo o único membro da igreja. Mas com o tempo aceitaram. E durante a missão, eles começaram-se a familiarizar com a igreja, até com que minha irmã foi batizada, ao regresso da minha missão, meu irmão também fosse batizado. Uau, uau. Essa foi uma bênção, não é? Eu penso que isso tem sido uma bênção de muitos missionários que vão esse é um contexto de muitos membros da igreja que tornam-se membros, primeiros membros da igreja, depois os outros voltam. E tem esse milagre que acontece quando as pessoas vão para a missão e aí a sua família começa a se afiliar também à igreja. Existe alguma história marcante de uma pessoa ou família em que nunca mais se esqueceu durante a sua missão? É difícil falar de uma pessoa, porque em tudo a missão tem experiências inúmeras, mas o grande enfoque vai ser as pessoas que serviram comigo. Foi fazermos cartas no final da missão e dando conselhos que depois aconteceram as coisas. Mas também a criação de uma unidade, na altura, em casa de um irmão que já não fazia parte da igreja, e ele tinha vontade de servir, quando nós vimos que quando a pessoa perde a condição de membro, na altura era excomungado, e as pessoas afastam-se daquela pessoa, mas sem saber que aquela pessoa tem toda a vontade e já está totalmente arrependida a voltar a casa. E nós não tínhamos um lugar para reunirmos com um novo grupo, mas a casa dele reunia as condições. Aí nós sentamos, oramos, falamos com a liderança e a liderança orou, sentiu também que era na casa daquele irmão. Uau. E no dia seguinte, depois de darmos a informação, o irmão comprou 50 cadeiras plásticas novas, um piano e tudo isso. Sentamos e começamos as reuniões sacramentais, né? Mas no meio de tudo isso, a esposa também, que não era membro, um dia viu que os portadores de sacerdócio, eles não estavam presentes. Ela preparou a mesa sacramental naquele dia. Eu penso que ainda esse é um assunto como posso dizer, é um assunto que ainda temos que discutir um bocadinho, não é? Porque se você estudar a história, existiram mulheres que serviram o sacramento, Sim. não é? Então, e quando vejo uma mulher hoje servindo o sacramento, é algo estranho, é algo que não é feito, não é? Nós estamos acostumados com isso, mas se calhar isso pode ser um assunto. Mas foi uma coisa que não me deixa escapar. Mas olha, felizmente aquele casal voltou à igreja, à sua atividade, e com o passar do tempo, o marido foi até presidente de uma unidade que veio aparecer durante uma oração dentro da igreja que ele faleceu. Uau! Yeah. Uau, uau. Ele padecia de alguma doença? Não, teve um ataque cardíaco naquele dia mesmo. Uau, uau. Interessante. Interessante. Nós não sabemos como é que o senhor faz as coisas, não é? Ok, excelente. Que competências adquiridas na sua missão ainda utiliza na sua vida profissional e empresarial até hoje? É tudo, é tudo. A questão de planificação, a questão de correr atrás das metas, tudo isso aprendi na missão. E acima de tudo, como bater as portas, é a questão da missão. A questão de referências, hoje nós buscamos networking, tudo isso no mundo corporativo, como dissemos, é tudo missão. Eu costumo dizer que a igreja investiu mais em mim do que eu invisto em alguma coisa. A questão de ir à missão não era simplesmente ir à missão, mas era uma formação para ser um homem que eu sou hoje. Uau, uau, uau.
Muito bom, muito bom. Também tenho informação que você serviu na igreja, não é? Ocupou diversas posições de liderança. O que significa liderar segundo os princípios da igreja? Jesus Cristo dos dias. É um privilégio, não é uma questão de meritocracia, não é uma questão de mérito, não é uma questão de Ah, querer, é um privilégio em que um, um, um inútil torna-se útil, ok. ok? Em um momento em que você vê alguém, um homem comum, simples, com dificuldades, ele se torna extraordinário. Após a designação, você sente o manto sagrado e o espírito a querer lhe conduzir para fazer as coisas de acordo com o propósito do Senhor. Independentemente de qualquer rótulo que foi existir lá fora, mas no momento em que você é designado, você passa a ter aquela importância. Você sente o poder. Você ganha inspiração de acordo com o seu chamado. E a única coisa que tem que fazer é correr, perguntar ao Salvador o que quer que eu faça. Explique-me. Mas também terá que correr para fazer a coisa. Então é uma questão de privilégio, não é uma questão de merecimento. Uau, uau. Muito obrigado. Bem, mesmo nesta senda de depois de receber o manto, não é? Em especial como presidente do ramo de Macurungo, qual foi a maior lição que aprendeu sobre liderança? A maior lição não é sobre mim, é sobre o Espírito. É a quem pertence a igreja, é Jesus Cristo. Ele está lá para, como líder, eu estava para abençoar a vida das pessoas. Lembro-me uma vez que tinha uma reunião com os meus. Eu ia para Maputo e ao meio da viagem eu conversei com os meus conselheiros que eles deveriam ir visitar certa família. E aquela família estava enferma. Mas não foi uma coisa propositada ou intencional, mas foi porque foi o que sentimos naquele momento. Então, abençoar a vida das pessoas dependia mais daquilo que era a questão de ouvir o que o Senhor queria para cada um. Lembro-me uma vez, sentei com uma irmã, toda ela com medo, e eu só fiz uma questão simples. Qual é o mandamento que é de mais difícil? Por que está de ser difícil? Não fiz o rol de questionários. A irmã respondeu com simplicidade: tenho problema com a lei de castidade. Mas se eu fosse a perguntar à irmã qual o mandamento de acordo com o script, Neste caso seria, por exemplo, você guarda a lei de castidade. sim. Mas qual é o mandamento difícil? Como posso lhe ajudar? Ela trouxe as soluções sozinha. O Espírito nos falou. E a única coisa que fiz foi abraçá-la e tentar ajudar. Às vezes eu acho que ser o líder é a questão de ter a oportunidade de amar e abençoar as pessoas e não criticar. É ser que nem o Salvador quando disse: vai e não peques mais. Bom, nós temos essa característica que nós conseguimos aprender do Salvador Jesus Cristo, não é? Liderar, não é? Que é mostrar o caminho. Não dizer, vocês ali são menores e vocês estão perdidos, não é? Mas ele, como bom pastor, ele sempre esteve em frente, por isso mesmo que ele veio aqui na Terra para que pudesse mostrar-nos o caminho, para nós sabermos por onde nós devemos passar. Eu estava a fazer uma reflexão que, na verdade, na vida, todos nós precisamos de alguém para abrir a porta. Se nós prestarmos atenção, antes do batismo do Salvador Jesus Cristo, ainda não havia começado o ministério. Mas assim que ele viu Batista, logo ele soube que este aqui é o homem que deveria me batizar. Uhum. E quando ele batiza o Salvador Jesus Cristo, os céus logo se abrem. Então tem lições muito preciosas que nós aprendemos a respeito das pessoas que estão preparadas para abrirem um caminho, para preparar um caminho para nós. Às vezes cabe a discernir, não é? Quem ou quem, mas sempre todos nós precisamos de alguém
para poder abrir o caminho para nós, não é? Mas além de presidente do ramo, você serviu também como sumo conselheiro. Quais são os maiores desafios enfrentados pelos membros da igreja atualmente ou mesmo naquela altura também, se pode relacionar? Olha, eu costumo dizer que o grande problema para o membro da igreja sempre vai ser o mesmo, vai ser espiritual, ok? Ok. Se eu não dou o dízimo, não pago o dízimo, não é uma questão financeira, é uma questão espiritual. Eu acredito que as pessoas sabem que as escrituras são a âncora da nossa vida, são elas que nos instruem. Mas se eu não leio diariamente as escrituras, com facilidade também terei dificuldades de obedecer o mandamento, porque eu não estou ávido. Se eu não jejuo, eu também não vou ter isso. É uma questão de ter uma conexão. É fácil nós termos uma conexão logo pela manhã no WhatsApp, mas dificilmente termos uma conexão com o Salvador. Perguntar a Ele de forma clara, num bosque nosso, casa, num sítio silencioso, onde nós vamos conversar com o Senhor. E o grande desafio é ter orações mecânicas, né? É conversar com Deus quando estamos preocupados com alguma coisa e não procurar saber o que eu devo fazer. Quando estamos bem, já não precisamos dele. Não, ele é uma caixa automática, é um ATM, né, que nós precisamos, mas nós não procuramos conselhos dele. Ok, como diretor de comunicação da igreja, qual é a importância da comunicação na edificação da fé? Olha, as pessoas não percebem o trabalho de comunicação. Comunicação não é trabalhar com os membros, é mais para proteger e buscar, proteger a imagem da igreja, mas para além disso, é buscar uma sã convivência entre a igreja, as demais denominações da sociedade, líderes políticos e associações da sociedade civil. A igreja está inserida na sociedade e através disso nós trabalhamos como seguir aquilo que é a nossa regra de fé, de obediência às leis, manter o padrão e comunicar às pessoas quem nós somos, quais são as nossas crenças, porque é que nós seguimos a Jesus Cristo e nós somos bons vizinhos para estas pessoas. Então, esta questão de relacionamento. Ainda há pessoas que pensam que somos igreja de espiões, né? Não, esta é uma das questões que preocupa-nos, não só em Moçambique, em vários lugares é uma questão de preocupação. Mas inteiramente, quando alguém fala isso, eu sempre digo, ok, então eu fui espião também durante anos. Foi treinado. Mas não é verdadeiramente isso. Os anos, a igreja só tem uma única mensagem: preparar as famílias para voltarem a viver com o Pai Celestial, através do Evangelho restaurado. Todas as ordenanças sagradas do Evangelho, elas existem, são lá feitas. E nós adoramos ao Pai Celestial, seu Filho Jesus Cristo. E sabemos que o Espírito Santo, ele nos guia, nos conduz. Talvez a dificuldade das pessoas é não perceberem que nós não estamos aí centrados naquilo que foi discutido em Nicéia, que é a questão da Trindade, assim, mas nós acreditamos em Jesus Cristo e a igreja mantém o nome dele, porque a igreja pertence a Jesus Cristo e os seus líderes são voluntários para servir o Salvador. Os missionários dão 2 anos da sua vida em devoção ao Senhor para pregar o Evangelho, convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo. Uau. Excelente, interessante. Bom, como estávamos a dizer aí, que também serviste como especialista de autossuficiência, não é? Estamos a falar nos anos 2005 a 2008. O que significa, na prática, ser autossuficiente? É saber suprir as minhas necessidades. Sendo essa necessidade espiritual ou material, que é aquilo temporal e atemporal. A espiritual é orar, ter uma boa saúde, tudo física e tudo isso. Mas também preciso de uma questão para me alimentar o meu físico, eu preciso ter dinheiro para comprar as coisas e viver, ter uma habitação condigna.
E a autossuficiência pressupõe saber ter essas coisas, ok? E para tal, nós temos que estudar, trabalhar e cuidar da família. Por isso que o Evangelho é centrado nas famílias. Okay? Eu não vou conseguir alimentar a minha família se eu for um pedinte, simplesmente. Mas, para eu ajudar outro irmão também, eu tenho que ter alguma estabilidade econômica para eu conseguir dar a outra. Eu não vou conseguir dar o que eu não tenho. Yeah. Na sua opinião, por que muitas pessoas permanecem presas a dificuldades financeiras? Parece que tem pessoas que nasceram em famílias humildes, continuam humildes, mesmo a sua vida adulta, ainda continuam a viver os mesmos desafios. Sabe o que eu aprendi nesses todos os anos na autossuficiência? Eu aprendi que os céus e a terra foram criadas pelo Senhor. E há bastante recursos nesta terra para nós usarmos. E esses recursos requerem que nós usemos o nosso livre-arbítrio. A liberdade de escolha. Isso colhe a nós se eu quero viver a pobreza ou a riqueza. Mas ninguém deve se habituar à pobreza. A pobreza tem que ser afastada, tem que ser assustada. Não vem do Senhor. O Senhor diz que tem minhas mansões. E nenhuma mansão vem uma chopana. Não estou a dizer que as pessoas que estão na chopana sejam pessoas em castigo, ou alguma coisa, ou imoral, ou em pecado. Não, estou a dizer que temos que transcender, correr mais, ler mais, estudar mais e querer mudar a nossa vida a cada dia, ok? Existem pessoas que têm problemas de oportunidade, ok? Essas eu percebo, mas um jovem que tem seus 16 anos, 17 anos e ele se conforma com a situação em que está, aí ele está a promover a ociosidade, a dependência, que não é a coisa que o Senhor quer. O Senhor quer nos dar a mansão. Não posso esperar a mansão lá no reino celestial. Lá no reino celestial, é para não. Bom, eu penso que essa é uma linha também que podemos levar muito tempo e disputar e abordarmos esse assunto ali. Mas ok, ainda na senda de na senda de autossuficiência, mencionaste alguns assuntos que são importantes, né? Formação, continuar a estudar, ler, e que são assuntos muito importantes. Penso que isso deve ser algo que deve ter ajudado a si, né, na sua formação pessoal, até hoje ter essa profissão, não é? Profissão e também estar a trabalhar no mesmo, investindo também na mesma área de advocacia. A questão é, como que você consegue equilibrar carreira, família, negócios e serviço na igreja? Olha, é uma questão de prioridades, né? A carreira, houve tempo que eu me dedicava 100% a ela, mas comecei a ver que precisava de pessoas. E para tal tive que formar uma empresa, contratar pessoas. Estão cá a trabalhar. Errando, melhorando a cada dia e se tornando perfeitos vão. Mas para mim, duas maiores coisas existem. A minha família é tudo, para além do meu trabalho, é tudo. Mas outra coisa é servir ao Senhor, porque eu aprendi a servir o Senhor na minha mocidade. É uma questão que está no meu DNA, que eu devo servir ao meu próximo. Eu não tenho concorrentes hoje como empresário, não tenho. Eu só tenho pessoas que são parceiras, mesmo na minha área, que elas sabem, se precisarem de uma ajuda, eu vou ajudar sem cobrar, sem terem segundas intenções. Porque eu acho que temos que servir um ao outro. Oportunidades são várias. Mas o que eu tenho a dizer é que, primeiro, é o Senhor, minha família, e o trabalho vem em terceiro lugar. Se houver uma designação eu a fazer do Evangelho, vou deixar o meu trabalho e vou informar a minha família, porque sabe que todas as coisas eu obtenho através do Senhor, não pela minha simples força ou inteligência. Uau. Muito bom. Yeah, de facto, muito obrigado por partilhar essa disposição, né? Uma vez já deixaste 2 anos da sua vida, foste, te abdicaste de tudo. E na Igreja de Jesus Cristo sempre existem essas oportunidades, né? Onde que as pessoas
se abdicam de tudo e vão servir, não é? Não, mas eu, se fosse para abdicar mesmo, amanhã me dar uma designação de 2 anos, eu iria, deixava e voltava. Não, é porque eu tenho bases, ok? Tenho uma equipa sólida que ela pode correr atrás daquilo. Yeah. Ok. Yeah, isso é nice. Penso que depois vamos ter que ter uma aula sobre isso. Ok. Quais são os princípios que você nunca negocia nisto tudo? Que tem a ver com... que formam a si como pessoa? Sabe, Um princípio que é eu sou uma seu, você pessoa, sabe esse assunto ou não? dizem que eu sou teimoso, mas não é questão de ser teimoso, eu sei o que eu quero, Ok. ok? É aquilo que Jesus Cristo diz, para isso eu nasci, ok? E uma das coisas que eu vejo é a questão de não viver o momento, Uhum. é a questão de integridade, eu acho que, não acho, tenho certeza que é o maior fundamento para qualquer pessoa crescer. Uhum. É a integridade e honestidade com qualquer pessoa que seja. Por mais que isso me prejudique, eu vou ser honesto em dizer que eu fiz isso ou não fiz. Uhum. Bom, tem alguém que estava a falar, falou algo muito interessante. Ele diz que existe uma linha muito tênue que separa teimosia da persistência. Porque às vezes nós podemos pensar que nós estamos a ser persistentes e nós estamos a ser teimosos. Na sua opinião, qual é a diferença entre esses dois? Porque às vezes, por exemplo, existe negócio que a pessoa diz, olha, você tem que ser persistente. Mas se calhar nós podemos estar a ser teimoso, continuar aqui. Mas como é que nós podemos diferir para saber que agora eu estou a ser persistente, isto vai dar certo, ou aqui estou a ser teimoso, isso pode me prejudicar? Olha, teimosia é saber que isto não vai dar certo e continuar. Ser persistente é saber que, ok, isto não deu certo, eu vou tentar desta outra forma. Usar fontes diferentes. Olha, para quem me conhece, conheceu-me na área de formação, futuro treinamentos, depois Connect, que não foi grande boom para todos, mas a futuro até hoje. Mas pós isso, as pessoas me conheceram no mundo da advocacia. E cada área que eu servi, basicamente servi com um propósito, eu dava todo afim. Desisti do meu sonho? Não, não desisti. Só troquei da forma como eu estava a trabalhar. Era a formação e hoje eu sou advogado e estou a voltar de novo à formação. Eu precisei desenvolver competências nesse lado, para aquilo, para me auxiliar no outro. O que estou a dizer é que não usei sempre o mesmo caminho. Procurei inovar as minhas coisas, buscar mais formação nisto, esquecer aquilo que eu fazia, mas com um fim único, de me tornar autossuficiente e me tornar alguém conhecido como um empresário. Porque era meu sonho desde criança ser empresário. Agora, não importa em que fase eu estou, mas já sou. Ok. Isso é muito bom. Agora, vamos explorar um bocadinho sobre a questão de seres o chair chapter da Ruben G. Clark, não é? Association. Qual é a missão desta organização? É prestar a serviços jurídicos gratuitos e a melhoria contínua das pessoas na área jurídica. A sede da Ruben J. Clark está nos Estados Unidos, em Utah, e em Moçambique nós somos o representante, temos advogados nacionais que fazem parte, e anualmente a Ruben J. Clark reúne-se 2 vezes. Moçambique já teve uma medalha, no meu capítulo mesmo, que é o único que, na África Austral foi o único que ganhou a medalha no ano passado. E quer dizer que temos um area chapter, depois vamos para os países. Ok. Mas na área foi o nosso. O nosso foco é ganharmos o ouro, mais com prestação de serviços jurídicos
diários e bons para as pessoas. Ok. Significa que se tem pessoas que têm problemas e não têm condições de poderem Sim, conseguir um advogado, aí eles podem contactá-lo ou podem contactar a associação que pode ajudá-los. sim, mas na verdade temos que ver se realmente a pessoa é carenciada ou coisa, porque às vezes nós queremos pro bônus tendo condições financeiras, Para então isso tem que se cobrir. fazer a coisa, não. Ok. Ok, interessante. Eu gostava de, talvez agora podemos explorar um bocadinho sobre a questão de família e fé, right? Como que a fé influencia as suas decisões mais importantes? Sempre. Vou lhe contar uma história. Eu tinha um escritório 4x4. Não, não. Primeiro 4x4. Depois fui para um escritório 10 por alguma coisa. Tinha um quarto de banho, uma diferenciação. E quando nós decidimos ter um outro escritório, ou funcionários todos que estão aqui no escritório, nenhum deles foi por contratação. Ok? Eu pôr um anúncio no jornal, não sei o que, todos vieram porque queriam. E isto implicava, eu sempre perguntava quanto que você quer receber, e a pessoa dizia o seu valor. Eu dizia, tudo bem, já ouvi. Mas eu não tinha aquele valor. Ok. E eu aceitava, e nós trabalhávamos para ter isso. E hoje temos um escritório maior e tudo isso, há mais ou menos uns 3 anos, um escritório maior e tudo isso. Mas cada pessoa define o seu salário por conta daquilo que acha que O que vale. pode entregar, não é? Daquilo que vale. Tá É o seu associado. valor, pessoal. Yeah. E Deus sempre nos deu essas coisas. O Senhor nos abençoa sempre com trabalho, sempre com isso. Mas então, meu lema é: quando alguém vier bater a minha porta pedir, quero dizer que esta pessoa é o Senhor que quis, não sou eu. Ok. A segunda questão da fé espiritual e a família. Que papel a sua família desempenhou no seu crescimento pessoal e profissional? Estamos a falar a sua esposa, seus filhos. Meus filhos são pessoas que também são muito interessantes. A minha esposa, no início, foi cética, mas hoje ela nota e já tem vontade de querer não trabalhar para o Estado como ela trabalha. Então, isto diz muito. Chefes da sua esposa vão ouvir isso. Não é problema. Para falar, esse aqui está a procurar um motivo para daqui a pouco nos fugir. Sim. Bom, nós falamos um bocadinho sobre religião, falamos um bocadinho sobre a sua profissão, falamos um bocadinho sobre a sua família. Agora vamos entrar numa rúbrica muito rápida, ok? Que são perguntas rápidas, ok? Que é, a primeira questão é, você tem que dizer logo de forma rápida, ok? Um livro que todo jovem deveria ler, Mucachanadas de Severino Nguenha. ok? Um hábito diário indispensável. Ler. Uma palavra que define a liderança. Motivador. Um princípio que nunca abandona. Honestidade. Uma pessoa que mais o inspirou. Minha mãe, Jesus Cristo. Uma pessoa. Minha mãe. O que significa sucesso para você, para si? Sucesso é o sentimento de cumprir e ser alguém com serventia na sociedade. Uau, muito obrigado, muito obrigado. Olha, pessoal, eu espero que vocês estejam a gostar da conversa que nós estamos a ter aqui com o Jack Sunday. Não se esqueçam, quero lhes convidar para vocês não se esquecerem de nos seguirem no Facebook, no Instagram, no TikTok, no meu canal do YouTube, Mário Pumbuma. Penso que você também tem redes sociais, não é? Mas é Jack Sands. Jack Sunday, ok, excelente. Então, só para nós podermos encerrar, que conselho daria aos jovens que desejam construir uma carreira de sucesso sem abrir mão dos seus valores?
corram atrás de sonhos, sonhos não têm preço, mas sempre em conta a honestidade, integridade, pagar os impostos e reconhecerem o Senhor acima de tudo. Que não é vossa força, expertise ou alguma coisa, mas é o Senhor que pode fazer com que as coisas aconteçam. Uau, ok, bom. Que mensagem gostaria de deixar para todos que estão assistindo essa entrevista? Que assistiram, né? Já estamos no fim que agora. lutem pelos vossos sonhos, sejam melhores cidadãos, cumpridores da lei, mas também não aceitem injustiça em qualquer momento, mas sempre, sempre lutem para o bem-estar da família e da nação. Uau, uau. Assim foi a nossa entrevista de hoje com o Jack Sunday. Mais uma vez quero agradecer Obrigado. por seu tempo. Não, obrigado. Mais uma vez, eu sou o professor Mário Pumbua. Não se esqueçam de fazer a recomendação, que é se inscrever, ok? No nosso canal do YouTube, seguir-nos no Facebook, no Instagram e também seguir-nos no nosso canal do TikTok. Mais uma vez, eu sou o professor Mário Pumbua. Obrigado. Até o próximo episódio. Ok? Obrigado. Valeu.